A Copa do Nordeste 2026 está definida. Novas datas, novo formato e algo que salta aos olhos nesse quadro que já está aqui atrás da gente: o mapa da região Nordeste, os escudos dos 20 clubes participantes. Eu acho que você que está assistindo já está sentindo a falta aí. A gente está sentindo a falta do atual campeão do Nordeste, a gente está sentindo a falta do clube do Nordeste melhor colocado na última edição da Série A, do clube do Nordeste melhor colocado no ranking da CBF. Cadê o Bahia, Cássio? O Bahia, atual campeão, como o Fred falou, que conseguiu a vaga através do Campeonato Baiano, do título do Campeonato Baiano, mas por uma mudança da CBF de 1º de outubro, ele está fora, assim como é uma regra que vale para todas as competições regionais. Porque com a mudança na estrutura das competições da CBF, os regionais foram oficializados, um novo regional foi criado, né, o Sul-Sudeste, e eles foram empacotados, né, Isso, Cássio? isso. Todos seguem seguindo, assim como os estaduais também foram, Sim. né? Todos os estaduais, Tudo foi empacotado. tudo foi empacotado, perfeito. O Campeonato Paulista, que era um campeonato enorme, virou um campeonato de 11 datas. Isso. É, Evandro conseguiu fazer o Pernambucano de 13. Sim, e o Paulista caiu para 11. Mas enfim, todo mundo fez, todos os estaduais foram para 11 datas, e os regionais, que têm a mesma quantidade de datas, eles não são mais paralelos, Fred. Antes, estadual, Campeonato Baiano, Cearense, Já era um Alagoano, clássico isso, já né? era o clássico. Poupa no estadual para usar o titular na Copa do Não acontecerá, Nordeste. não vai ter nenhum choque, nenhuma Zero, rodada. zero. Vai ter com o Campeonato Brasileiro. O Isso. campeonato começa 25 de março, eh, no caso, o brasileiro da primeira divisão, e tem o Vitória, que está na primeira divisão, começa em 28 de janeiro. Isso. O Campeonato Brasileiro da Série A já vai estar andando bastante, A tá? Série B começa 4 dias antes, começa no dia 21 de março. Então, assim, a Copa do Nordeste ela vai chocar com o Campeonato Brasileiro. Mas não foi isso que tirou o Bahia. O que tirou foi que, como o Fred falou bem, em relação a empacotar as competições regionais, e agora todos os estados têm competições já com a criação da Copa Sul-Sudeste, porque já tinha a Copa Verde, que englobava a região Centro-Oeste e Norte, além do Espírito Santo. E isso faz com que essas datas elas aconteçam em datas que batem com as competições internacionais. Isso. Então a regra foi a mesma para todas as competições regionais. O clube que estiver na Copa Libertadores ou na Copa Sul-Americana está automaticamente fora da competição regional, independentemente da condição. E veja que o Bahia tem a condição máxima de campeão e ainda classificado porque o título não dá vaga não. Isso. Mas o que dá vaga é o estadual, mas ele tem as duas situações. E aí isso é um golpe, assim, muito grande na Copa do Nordeste, porque a Copa Sul-Sudeste é muito claro que ela está sendo criada para movimentar equipes menores. A gente dificilmente vai ver o Flamengo, o Palmeiras jogarem a Copa Sul-Sudeste. Isso não vai acontecer. A gente vai ver um outro perfil de clube. Mas na Copa do Nordeste, que ela tem uma outra lógica, isso talvez poderia ter sido até pior, porque o Ceará chegou o Ceará acabou caindo, mas o Ceará em determinado momento, na última rodada, chegou a ser 13º, indo para a Sul-Americana. Também ficaria fora. Teria ficado de fora também. Então o Bahia está fora por esse motivo e não tem a escolha. Não, eu quero, não E existe eu tem um quero. detalhe, tá, Cássio, sobre o Bahia. O Bahia, ele foi sétimo colocado da Série A. Significa que ele vai para fase que a gente chama de pré-Libertadores, tá? Rodadas um e 2 da Libertadores, fases um e 2 que chamamos de E o Brasil pré-Libertadores. começa, na verdade, 2 e 3, né? Porque a Isso, um porque tem até uma fase prévia antes, antes, né? que é sem Perfeito, é brasileiros. fase 2 e 3. Mas Isso. pré-Libertadores não é um termo pejorativo, a gente conta com a participação da É de Libertadores, fácil é só para entendimento para o mata-mata preliminar. facilitar o entendimento, tá? Em 2026, ela acontece, Cássio, nos dias 18 e 25 de fevereiro e 4 e 11 de março, 14 dias antes da estreia da Copa do Nordeste. Se E se o não, Bahia cair? tá fora. Porque se ele cair numa das fases, ele vai para a Sul-Americana, mas se ele cair na fase que não classifica para a Sul-Americana, ele tá fora, E cara. isso acontece o que todo mundo sempre falava de cair na preliminar da Libertadores, jogando 2 partidas ou de repente o time ficou uma colocação abaixo e foi pra fase de grupos, que não tem preliminar na Sul-Americana, e você joga 6 joga Fez jogos então, certos, né? essa discussão já existe, dizer: "Pô, o cara meio que". Tanto é que mudaram recentemente, se você foi eliminado na última preliminar, você vai pra Sul-Americana, Exatamente. porque Você tem agora que interligou, você pode cair para a Sul-Americana tanto Eh, pela fase de grupos. tanto perdendo a última eliminatória para a Libertadores, como sendo o terceiro colocado na fase de Mas, grupos. sobretudo na preliminar, chamava atenção, porque fazia com que clubes, ó, o cara fez um esforço danado, foi pra Libertadores, 2 jogos, acabou. E o outro tá Isso. lá na Sul-Americana. Então,
Esse cenário, o Bahia passou nas duas eliminatórias, Detalhe, mas Cássio, eu vale falei dizer isso, 14 dias, porque se mas isso como a segunda leva para a Sul-Americana, é um mês. Se o Bahia cair na primeira fase da Libertadores, tá, que ele disputar, vai faltar um mês para o início da Copa do Nordeste e ele não vai poder voltar atrás e pedir a vaga dele. a gente está fazendo esse programa aqui sem a publicação dos regulamentos, não saíram. Me parece improvável que exista essa, porque isso muda muito a Claro, a configuração. tabela já vai E sem ter, contar que o sorteio, outro tudo. clube está se preparando, então Claro, assim, não claro. não vai Não, já tá era. fora, simplesmente seria uma bizarrice, seria uma Sim. bizarrice. Então Fred, na parte indo agora para a composição, o Bahia tá fora da Copa do Nordeste de 26. A Copa do Nordeste E veja só, Cássio, ao que tudo indica, pelo perfil do Bahia, talvez a gente demore a ver o Bahia voltar a não, na jogar a Copa do verdade na Nordeste. verdade, a Copa não, veja, não me entenda bem, a Copa do Nordeste, ela tá saindo lucro de só ter perdido um, porque eram 5 nordestinos na primeira Sim. divisão, o Fortaleza também chegou a flertar com a Sul-Americana, assim, no fim das Teve contas. um momento, Cássio, que poderíamos ter, na última rodada, 2 indo para a Sul-Americana, 13º e 14º. Pronto, aí estaria 3 a menos, assim. E 3 de primeira divisão fora da Sul-Americana. Então, na verdade, o ela foi feita assim, ela foi feita pela lógica da Copa Sudeste, de não ter Sim. essas forças. Só que para a Copa do Nordeste, eu acho que faz muita diferença. A Copa do Nordeste, agora, ela vai ter 20 clubes, começando já na fase de grupos. Antes eram 28, tendo a preliminar, a pré-Copa do Nordeste. Porque tinham 12 pré-classificados, né? Eram os 9 campeões estaduais, os 3 melhores ranqueados ali, e 4 chegavam depois. Não tem mais essa pré, foi descontinuada essa fase. Todo mundo já larga na fase de grupos, que aumentou de 16 para 20 clubes. E nisso aí, a gente fala do regulamento daqui a pouco, a composição agora é a seguinte: os 9 estados têm 2 vagas, campeão necessariamente campeão e vice do campeonato estadual. Não tem Copa Estadual, não tem ranking, campeão e vice estadual. Importante esse necessariamente que Cássio frisou, tá? Campeão e vice estadual, ponto. E porque pode fazer, se tiver uma surpresa, como a gente viu aqui, como vai ver em Pernambuco. Mas isso daria 18 clubes. Sim. As outras 2 vagas são o seguinte, são 2 vagas adicionais aos 2 melhores estados ranqueados no ranking da CBF. E o que é o ranking da CBF, o ranking nacional de clubes, em relação a estados? Tem a lista de clubes e tem a lista de estados. A lista de estados, ela é feita com somatório de pontos de todos os filiados. Você Do, pe do, do Ceará ao por exemplo, e não é só os que estão na tela, ó, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, junta com o Iguatu, junta com o Maracanã, junta com o Floresta, com Floresta. todo mundo, Guarani de Sobral, Guarani. Floresta ajudou um bocado, tem um bocado de Sim. pontos na Série C. Juntando isso tudo, aí faz. E nesse cenário, os 2 melhores estados são Ceará e Bahia. Mas aí eu trago uma curiosidade. Esse campeonato vai começar em 25 de março. Até a edição da Copa do Nordeste de 25, e já tem alguns anos que era dessa forma, o ranking que valia não era o ranking do ano. Por exemplo, a Copa do Nordeste de 2025, ela foi feita baseada no ranking de 25. Não, ela era feita baseada no ranking de 24. A Copa do Nordeste de 24, feita no de 23. Então, o que é que se esperava? Que o ranking que está em vigor, que o Fortaleza é o nono colocado, por exemplo, é o melhor time da região, o ranking, até a gravação desse vídeo, o ranking da CBF 25, fosse ser a base da Copa do Nordeste 26. Só que aí a CBF divulgou os detalhes e o que vai valer será o ranking de 26, ou seja, o ranking de 25 não valeu para nada. Vai ser o ranking mais atualizado possível, né? Vai ser mais atualizado. E detalhe, porque antes, como a Copa do Nordeste começava em janeiro, na primeira semana de janeiro já tinha Sim, pré-Copa, você não tinha como esperar. por isso. Como agora começa em março, dá tempo. Mas aí eu te falo, se o ranking ainda não saiu, não saiu. Porque ainda falta a Copa do Brasil. Até essa Sim. gravação desse vídeo, o ranking só é finalizado, o ranking só é divulgado quando Esse ano termina em 21 de dezembro a temporada. isso, quando termina as 5 competições nacionais que contam para o ranking, que são as 4 séries, a B, C e D, e a Copa do Brasil. Certo. Como vai acontecer só disso? E como é que a gente está fazendo isso? Porque pela quantidade de pontos, o estado do Ceará e o estado da Bahia, não há nenhum cálculo que os tire. Primeiro, não tem nenhum nordestino jogando A na. semifinal da Copa do Então você Brasil. meio que já sabe a situação de todos os clubes. Então ele tem essa base, assim como já tem a base para saber os ranqueados, que aí foi uma outra situação, os detalhezinhos. Eu deixo até essa observação. No dia que saiu, foi 1º de outubro lá, se imaginava que todas as vagas seriam pelos campeonatos estaduais. As 20 vagas, ou seja, que seria o terceiro colocado do Baiano, já que o Bahia. Detalhe, isso muda todo ano, tá? Ou seja, o ranking de 27, se Sim. Pernambuco passar um dos dois, difícil não vai passar, só estou dando um exemplo assim, no ano que vem, mas Não é nada não é fixo. estático, né? Todo ano muda. Mas que seria o terceiro lugar dos 2 estaduais, Fred. Só que aí o próprio texto da CBF, ele é meio confuso, mas o texto da CBF e o texto da Copa do Nordeste traz
esse cenário que as vagas são os melhores ranqueados do ranking Estados. não, de 26, mas Sim, de de 26. 26. Então, é isso que a gente vai falar agora, mas eu vou trazer as ressalvas na hora que a gente for estado por estado. Agora, Cássio, só trazer um ponto aqui, que quando o Cássio falou necessariamente primeiro e segundo, a gente bateu muito nessa tecla quando o regulamento e o formato da Copa do Nordeste foi apresentado, porque foi formada uma comissão antes, tá? E a comissão tinha representantes do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Sergipe, De eh, Alagoas. de Alagoas, né? E a gente bateu muito E na do Ceará. tecla E do a Ceará. gente bateu muito na tecla de que os presidentes das federações que formaram esse comitê, essa comissão, eles defenderam os interesses não da melhor forma de termos uma grande Copa do Nordeste, e sim da melhor forma dos estaduais serem valorizados como torneios que levam Conseguiram, né? a Copa do Nordeste. Então eles criaram uma obrigação absoluta, tá, de em estados como Pernambuco, por exemplo, você tem que chegar na final, tá. Porque no Ceará e na Bahia você vai ter uma vaga a Não, mais. e todos os outros, Isso, e detalhe, uma vaga a mais com o com o ranking. ranking, tá. Então, tem uma proteção maior, Tem. tá. Nos outros estados, eu citei Pernambuco porque é um estado, com clubes E com 3 com forças pra 3 mim. forças e clubes mais tradicionais, tá, mas, por exemplo, o CSA tá fora, tá, o Sergipe tá fora, CSA que ficou 1 minuto de ir pra final ali, isso. E você vai ter que sempre ser um refém do estadual. E eles conseguiram isso, isso para mim foi um ponto muito ou crítico, entender que ficar fora da Copa do Nordeste vai ser algo mais mais recorrente. E aí recorrente. você pode perder outras equipes, que a gente tá falando aqui, um regulamento, o da CBF, tirou o Bahia, tá. O regulamento da própria Copa do Nordeste, por escolha dessa comissão, impede também que outras forças como o Náutico, Santa Cruz e CSA estejam presentes. Eu sei, é um critério esportivo, eu não vou aqui pior se fosse no arrumadinho, não é no arrumadinho, é um critério esportivo, técnico, tá. Mas joga peso demais para os estaduais, eu acho que essa não é a dinâmica ideal para o futebol brasileiro e para a composição, tá, do regional. Mas vamos apresentar, Cássio, os 20 clubes classificados e logo depois Cássio explica como vai ser a disputa em si, tá. Começar pelos 2 estados que têm 3 clubes, tá. O estado da Bahia tem o Vitória como único representante da Série A do Campeonato Brasileiro na Copa do Pra Nordeste, mim, tá. já o favorito, desde Isso, já. na Copa do Nordeste 2025 teve 5 clubes de Série A. A Copa do Nordeste 2026 tem um clube de Série A, que é o Vitória, tá. Isso. Poderia ter 2, mas o regulamento Isso, tirou o só pra dizer que a forma de classificação: Vitória, vice-campeão baiano, certo. Jacuipense, terceiro lugar, e aí entra Juazeirense. Em tese, poderia ter sido o Atlético de Alagoas, que ficou em quarto. Eu vou até ler como é que tá o regulamento. O critério 3, que tá assim: 2 vagas adicionais para as melhores federações por meio do ranking nacional de clubes de 26. E chegou a dar uma bronca na Bahia, teve matéria do À Tarde, não sei se o Correio chegou a fazer, mas teve matéria do À Tarde dizendo isso, com o Atlético Alagoense pensando em judicializar, mas a confirmação indo pra Juazeirense. Aí a Juazeirense entrou pelo ranking, obviamente você exclui os que pegaram a vaga e fica a Juazeirense. 22ª participação do Vitória, quarta do Jacuipense e oitava da Juazeirense, que entra via ranking. Vamos então para o Ceará, tá, Cássio. Ceará é Fortaleza e o Ferroviário vindo pelo ranking. Ceará bicampeão, vai para a 21ª, Fortaleza vai para a 18ª e o Ferroviário, que está indo para a oitava, é a mesma lógica da Bahia. Quem Isso. estava indo seria o Maracanã, e aí é muito louco isso, porque o Maracanã ficou em terceiro lugar no Cearense, existiu disputa de terceiro lugar do Campeonato Cearense. Contra quem? Contra o Ferroviário. Ferroviário ganhou Ganhou e não e não levou. levou. Aí o Ferroviário entra pelo ranking dentro dessa lógica que sempre se esperava que seriam todos os clubes, mas eu, enfim, fiz as ressalvas porque se alguém na CBF de repente tiver um reentendimento, tá feito aqui que seriam as mudanças seria para Atlético de Alagoas e Maracanã. Tirando isso, nenhuma possibilidade. Vamos então para os estados que têm representantes na Série B, tá? Pernambuco tem 2 representantes na Série B, Sport e Náutico, mas só o Sport está classificado porque a final do Campeonato Pernambucano foi disputada entre Sport e Retrô, né, Cássio? Isso. E o Sport indo para a 19ª, o Retrô para a quinta. E com o regulamento, Pernambuco tinha 3 vagas até a última edição. O Piauí tinha uma. Não tô dizendo que vai assim, mas nessa mudança todos os estados pegam 2 vagas,
Por exemplo, é até justo, mas dentro da situação, quem se deu mal aqui foi o Náutico. Sim, O Náutico estava indo porque era a vaga do ranking, estava indo e teve essa mudança, acabou de fora. E sobre o chaveamento do Pernambucano, da forma como você falou, já fez diferença nesse próprio campeonato. O Náutico caiu nas quartas para o Retrô, já acabou a Copa do Nordeste sim. ali. A semifinal foi Sport Santa. Então, na hora que o chaveamento botou Sport Santa, já matou a possibilidade de ter dois grandes na Copa do Nordeste Isso. do ano seguinte. Alagoas é outro estado, Cássio, que tem representante na Série B, o CRB, o único representante, campeão estadual, Tetra. sim, mas A turma do Asa não esqueceu, não. campeão estadual, Demorou para sair o título. meu amigo, o Asa ali sofreu muito naquela final, tá, por agentes externos ali. Mas enfim, o CRB campeão e Asa vice, Cássio. CRB vice da Copa do Nordeste de 94 e 2024 e o Asa vice da Copa do Nordeste de 2013 Numa final contra o contra o Campinense. Campinense. Sétima do Asa, 22ª do CRB, um dos clubes que mais participaram da Copa do Nordeste, e o CSA, que foi semifinalista esse ano. Detalhe, ele foi muito mal no estadual, ele precisou jogar até a Copa Alagoas para ver se para ir Sim. para a Copa do Brasil, né? Vamos então para os estados que têm clubes na Série C. E eu vou começar por Sergipe, que tem 2 clubes na Série C, e são eles que estão na Copa do Nordeste, Isso. Confiança e Itabaiana, Cássio. Confiança na condição de campeão, né? Só para a gente estar citando todo mundo, o CRB ganhou o campeonato aqui foi o Confiança que venceu a Itabaiana, será a 18ª do Confiança, sétima da Itabaiana. E o Confiança, apesar de ter sido 9-1 na decisão, mas foi o vice-campeão. Eliminou Vitória, né? Eliminou o Vitória e foi o vice-campeão. E detalhe, eliminou o Vitória no Barradão e o CSA no Rei Pelé. E terminou como vice-campeão na Copa do Nordeste. Paraíba, Cássio, Botafogo e Souza, tá? Souza, bicampeão paraibano, né? Isso. A final contra o Botafogo, campeão dentro do Almeidão. Será a sexta participação do Souza, cujo estádio, Presidente Marisa Monte. exatamente, o Marizão. E. Não é verdade? Sim, E o Botafogo, vice-campeão da Copa do Nordeste de 2019, vai para a 22ª. Tipo, Campinense e 13, duas forças aí ficaram para trás, nem chegaram. É outro estado que é chato de, sim, de, chatíssimo. de buscar Veja vaga, né? só, é a Santa, É a a Santa Catarina do Santa Nordeste. Catarina do Nordeste, né? A Tem Paraíba é muito descentralizado em isso. relação às forças. Como Santa Catarina tá para o futebol brasileiro, a Paraíba tá para o Isso. Nordeste. Meu amigo, o Campeonato Paraibano é animadíssimo, É. né? Ainda tem Nacional de Patos, tem Não, animadíssimo, é disputado, pô. E olha que o Autosport tá morto, né, campeão paraibano, acho que pela última vez em 1992. da nossa época. Eu tenho placar com ele. Exato. Inclusive, agora, era assim, eram os dois de Campina Grande e os dois de João Pessoa. Assim, É, sumiu, né? Porque era isso, assim, era 13 Campinense, Botafogo e Autosport. Mas isso. realmente ficaram. América de Natal e ABC, Cássio. América como campeão, né? 21ª participação e ABC. Os dois como 21ª participação. ABC como vice. América campeão em 98, ABC vice-campeão do Nordeste em 2010 e a baixa do futebol potiguar. O América não subiu, foi Sim, eliminado pelo Santa no mata-mata do isso. acesso, e o ABC, ou seja, na quarta divisão, permanecendo lá, e o ABC foi rebaixado para a quarta divisão. Ou seja, volta aquele cenário de alguns anos que parecia que tinha acabado, mas de novo o Rio Grande do Norte sem times até na terceira divisão. Pra fechar, Cássio, o Maranhão com o Cavalo de Aço, Esse dá tá, trabalho, viu? o Imperatriz e o Maranhão Atlético Clube, Cássio. Maranhão, terceira participação, Imperatriz quarta. Tanto Maranhão quanto Piauí, as participações são muito menores porque esses estados. Chegaram a não integrar a Copa do Nordeste, Não, né. durante a vida toda, assim, Isso. a CBF achava que eles eram do norte. Assim, só em 2015 é que Maranhão e Piauí entraram na Copa do Nordeste. E até, Fred, até concluindo já, aproveitando com o Piauí, que ganhou o campeonato, é o time que quebrou o maior jejum do último ano no futebol brasileiro. 40 anos sem ganhar o campeonato estadual. 40. A turma chora aqui quando perde 3, 4, mesmo já passaram 40. Então, Piauí vai para a segunda participação. E o Fluminense do Piauí, tão FEC como Fortaleza, né? Exatamente. É o PEC e o É, FEC. o PEC e o FEC. Aqui é o enxuga-rato, viu? Eu vi. É o mascote do enxuga-rato. Tem gente que chama de rato molhado. E faz. É uma É, coisa ou é outra, uma né. coisa ou outra. É o rato molhado e enxuga-rato, mas enfim. E aqui é o Fluminense que os dois são de Teresina, tá? Assim, Cássio, agora a gente vai para a parte que falta aqui do programa. Apresentamos os 20 clubes, aí a forma com que eles chegaram. Então a gente vai para o campeonato propriamente dito, o novo formato, tá? Dia 25 de março começa, já foi dito aqui, utilizando as datas da Sul-Americana e da Libertadores.
chocando com a Série A para o Vitória, com a Série B para o Sport, para o Ceará, para o Fortaleza e para o CRB. Ou seja, o cara não vai ter jogo adiado do Isso, brasileiro, mas vai ser assim: brasileiro, Copa do Nordeste, brasileiro. Aí, isso. aí vai ser difícil de escalar, né? Chocando com a Série C, tá? A partir de abril para Botafogo, para Confiança e para Itabaiana, Melhor para esses times, inclusive, tá? isso. E para a turma que tiver na Série D, também chocando a partir de abril, tá? Isso. Mas a gente tem uma nova forma de disputa, Cássio. Saem aqueles 2 grupos de 8, até porque agora são 20 equipes, e se dividem em 4 grupos de 5 clubes. O detalhe é que são 4 datas, tá? Ou melhor, são 5. 5 datas para primeira fase, e essas 5 datas significam que você está jogando contra um adversário de outro grupo. Cássio, explica um pouquinho essa equação aí da primeira fase da Copa do Nordeste. Isso é essa tentativa, vocês têm 5 jogos, você pega 5 jogos do outro time para tentar manter o perfil, Fred, de clássicos na primeira fase. E aí, ainda que não tenham tantas oportunidades de clássico, no fim das contas vai ter ali os de Natal, E o, e o- e os de o- e o Ceará, do Ceará? e os do Ceará. Clássico, clássico, Até o de clássico. Alagoas também. Veja, clássico, clássico mesmo, naquele conceito que a gente utiliza de mesma cidade, de rival, só Ceará e Fortaleza e América e ABC. Porque, ok, CRB e Asa é um jogo quente, mas é um clássico Maceió-Arapiraca, né? Isso. Ainda que o Asa seja um terceiro grande Não, lá da é um Alagoana. clássico, é um jogo quente, é um Isso. clássico. E veja só, eu acho que é um E clássico, o mas é aquele. Fumeirão, o estádio tá maior, tá melhorado. Mas e dentro dessa lógica, os grupos, eles serão feitos, os jogos serão dessa forma. Ou seja, se o Ceará for sorteado no grupo A, o Fortaleza pode ser no grupo, qualquer grupo, B, C ou D, não interessa. O Fortaleza irá enfrentar, o Ceará irá enfrentar o Fortaleza. Dentro dessa lógica, acredito que, como era nos últimos anos, todos os estados se enfrentavam e nos estados que tinham 3 times, valia o segundo melhor. E o Certo, terceiro ficava, que é até invertido, o terceiro aqui seria Juazeirense, porque isso. eu vi. E o terceiro ficava como se fosse um Coringa. Vai dar, Tanto o faz. Ferroviário Fica pode, livre do bloqueio o geográfico. Ferroviário, no caso, pode ficar tanto no grupo do Ceará quanto no do Fortaleza. Ou em outro grupo, né? Porque são 4 grupos agora. Isso, ou em outro grupo, claro. Pode nem enfrentar. Tá? E dentro desse cenário, avançam os 2 melhores após 5 rodadas. A fase de grupos eram de 8, né, assim. Sim. E quando você volta para a fase de grupos de 4, eram 6 jogos. Então, na verdade, essa fase de grupos ela vai ser bem enxuta, na Eu achei verdade. que foi bom o regulamento. Essa parte eu gostei, Uma Cássio. derrotinha na estreia já fica ali, porque passam 2 de 5. Sim. 2 de 5 para compor as quartas de final, que será em jogos únicos, com mando de campo para os líderes, naturalmente. Os 4 líderes jogam em casa Sim. contra os 4 vice-líderes. A gente vai ver esse chaveamento. Importantíssimo, né, ser líder, Mas a semifinal será ida e volta. Essa é a diferença. que já é um ganho importante, né. Desde 2019, Fred, que é jogo único. Isso faz muita diferença. A última, se eu não me engano, foi 2018 a última vez que teve ida e volta. Ou seja, de 19 a 25, um joguinho, assim, a gente pega Castelão com 40 mil pessoas, chato assim mesmo. Então, nesse cenário, passa a ser uma disputa de 2 jogos, faz com que o campeão do Nordeste precise de 10 datas para ganhar a competição. Esse ano foram 12, eram 8 na primeira fase, quartas e semifinal, um jogo cada, 10, e mais 2 da final, 12. Reduz esse número de partidas, aumenta, detalhe, 10 partidas, sendo 5 de mata-mata. Antes eram 12, Não, o formato ficou ótimo, Cássio. 12 sendo 4 de O mata-mata. formato ficou ótimo, tá. De disputa, né? É. Preferia, no começo do ano, junto com o Pernambucano, que pra mim a Copa do Nordeste faz parte do calendário do começo do ano, eu preferia, tá, mas é melhor começar em março e terminar em E junho, saber que vai terminar, na do que verdade. ficar aquela Copa Nordeste como vencendo, que você começa e nunca termina, como foi o caso O do ano próprio passado. 9-1, o Bahia talvez fosse ganhar de todo jeito. Mas o 9-1 tem um pouco do momento do confiança. É. Mas assim, Mas enfim, foi seria. Porque também o Bahia até poupar jogador, botou o time reserva e goleou, né, não sou nem Mas, por titular. exemplo, perdeu o confiança, o goleiro que não quis Sim, ficar. sim, exatamente, tem mudanças. Tem E situações. quebra o clima, Cássio. Quebra o clima, Quebra o clima, quebra o clima, tá. É melhor isso aqui eu concordo. do que o desenho de Eu lamento 2025. demais essa questão da Conmebol, mas vamos ver primeiro se com o tempo pega. Tá, Se é. agora ninguém vai dizer daqui a alguns anos, "Era a Copa do Brasil, seus times da Libertadores", aqui, sabe. Vão usar sempre essas cartas, né. Mas assim, mas aí Cássio, tem quem mas usa a o Vitória carta mas o tem Vi quem usa a carta Copa do Nordeste
com Piauí e Maranhão, como mais valiosa, detalhe, eu até acho que a Copa do Nordeste certa é com todo o Nordeste, né. E sem restrição de classificação, mas assim, Isso. é a forma como que se apresenta a competição. A co com a lembrando que a reunião da CBF que Tudo, mudou tudo, menos a Série B. menos a Série B. É porque a Série A ainda puxou, né, É, pra Jana, a Série B começa mais ou menos onde ela é. não, mudou um mês só, né, a E às Série A, vezes nem isso, porque nem começava em isso. abril, não? É, mas às vezes comecinho de abril, não É, chega a ser um mês não. porque é final de março, é É, verdade. mudou 15 dias aí. 15 dias. A vai pra 28 de janeiro, essa sim. Nesse cenário de mudanças, a Copa do Brasil foi ultra ampliada. Sim, E nisso, todos os times da primeira divisão, e aí do Nordeste, Vitória e o Bahia, os 20 clubes da primeira divisão vão estrear na quinta fase. Não tem sim. mais os da Libertadores, não. Aquela benesse que era do Libertadores, agora ela é para os 20 da Série A. Mas existem outras fases de entrada. O campeão da Copa do Nordeste ele ganha vaga para a terceira fase, Isso da Copa do Brasil de de 27, né. 27. Ou seja, porque o Vitória, por exemplo, ele ganhou na quinta fase de 26. Cássio, deixa eu te perguntar para terminar o programa algo importantíssimo, tá. Eu diria que hoje em dia é, para quem está vendo, das coisas mais importantes. Já sabemos onde vamos assistir, já sabemos quantos clubes vão ganhar, tá. Como é que está essa questão de direitos de transmissão e cotas? Vamos lá, a última Copa do Nordeste, de 25, ela pagou 51 milhões, né, conseguiu arrecadar, vinha crescendo. Vamos ver se consegue manter a curva de crescimento. Veja, ela conseguiu, mesmo quando o Sport se ausentou, lembra que Sim, sim, sim. aquela implosão, talvez consiga, Mas mudou data, vamos ver eu todo ia esse dizer exatamente contexto. isso, É, agora tem outros fatores, não é isso. simplesmente o Bahia saiu, Sim, é. é um choque, mas o que eu pra Mas ao responder mesmo isso, tempo tem uma abordagem nacional e eu das regiões. e com o interesse da CBF de comercializar Sim, todas as suas competições, sim, sim, sim. ela não tá deixando a revelia. E, de certa forma, até as emissoras menores, e o SBT obviamente não se encaixa nisso, eu tô falando, bem menores, todo mundo tá querendo uma lasquinha de ter campeonato ao vivo na TV. Exatamente. Então, assim, não Para vai ser concorrer com a Sul-Americana, para pra concorrer qualquer coisa, não com a vai Libertadores, que futebol vão ao ser vivo, nesses horários, né. com a televisão tendo a televisão aberta tendo dificuldade nesse momento, conteúdo ao vivo, assim, é muito, ainda mais considerando o conteúdo ao vivo de um campeonato que metade dos jogos serão eliminatórios. Sim. Então tem esse poder. E Mas além dos canais do YouTube, TV além fechada. dos canais do YouTube. Então, assim, eu acho que deve, né, deve comercializar. Mas todos os contratos de 25, SBT, eh, e ESPN, todos que eram contratos de 2, 3 anos, todos eles acabaram. Então, nesse momento, TV aberta, TV paga, próprio streaming gratuito, Sim, nenhum contrato, até essa gravação, nenhum contrato tinha sido assinado. Então, aqueles 51 milhões, eu acho até que esperaram, ou seja, tá até demorando, que já foi em outubro, a gente tá aqui em 8 de dezembro, já foram 2 meses, e ainda não teve uma sinalização de pelo menos uma emissora sim, para transmitir. Quando fechou do SBT, havia uma movimentação muito forte na ocasião, muito forte, da Globo. sim. O Para S retomar a Copa do Nordeste. Isso, a Globo ela passou de 2013, na TV aberta, a Globo passou de 2013, Fred, até 2017. Quando a contrato acabou, teve aquela situação, quiseram fazer um outro torneio, o Sport, enfim, e o Sport saiu da Copa do Nordeste, aquele rolo todo. No fim das contas, não teve o torneio e o SBT comprou a Copa do Nordeste e acabou tendo as maiores audiências do SBT no Nordeste. Aí o SBT acho que fez já 2 renovações desde então o SBT passou todas as edições de 2018 até 2025. Nisso, tendo o Bahia na final, o Sport, ou seja, tendo os cearenses, ou seja, tá ali no mercado. Aí a Globo tinha essa movimentação. Eu acho que ela continua existindo, porque eu não considero muito a possibilidade da Globo ter se interessado e de repente chegou essa nova Copa do Nordeste da Globo. Poxa, eu não sabia que ia ser assim. Esses caras sabem de tudo, assim, né? É. Então, não é não assim de ter sido surpreendido dessa forma. Agora a Globo, recuperou a Libertadores, né, cara, então choca as datas, também é outro desenho, né. Mas perceba que Uma coisa era o interesse para ser pode, ali pode, no começo do ano, agora pode ser um horário diferente. Ela pode um jogo do brasileiro, sobretudo da Série B, ao invés de, um exemplo, o Sport joga no sábado e a Copa do Nordeste é na terça. Pode inverter e a Globo colocar no sábado não, eu tô só. pode, claro que se quiser pode, né, mas não é fácil não. Não, não, veja. É. Depende. E se ela comprar? A gente gravou um vídeo da Série B. E se ela comprar a Série É, B? mas o que eu Veja, acho é o seguinte, Cássio, se ela comprar a Série B, os 2 jogos seriam eu dela. não vou dizer que não pode nada, porque o dinheiro pode tudo, mas
numa lógica, tá, numa lógica, Cássio, da CBF fazer isso para deixar tudo organizadinho, já vai deixar tudo embolado, assim, É, é contra mas eu acho que a contra a lógica básica, mas eu tá. acho que a questão da Libertadores, claro que tem uma audiência, mas ela não seria um impeditivo, porque nesses anos existia Sim, já sim, existia esse sim, choque. sim, Então sim, eu não acho que esse choque seria um problema agora. E ainda tem outro fator, ainda que a Globo, de repente, não colocasse isso, lembrando que a Globo comprou o pay-per-view desse ano, tá, foi sim. a novidade, foi a primeira vez que o Passou Premier no Premiere. adquiriu, e o Premier precisa de conteúdo. Eu acho que o Premiere, por exemplo, eu acredito que O mantenha, tá. não tem a Série Mas B, a TV aberta, até porque a perceba, Globo do jeito que tá, joga tentando abraçando o Flamengo qual é como a hora que tá. acontece a Copa do Nordeste? No Brasileiro? Sim, Quando for na hora do Brasileiro, todos esses times vão estar no pay-per-view, no Disney Plus. sim. Como é que a Globo Tirando vai Vitória. como é que, tirando Vitória, como é que a Globo vai ter Ceará, Fortaleza, Sport e Náutico pra fazer qualquer coisa? Pode ser o pay-per-view da Copa do Pode ser, Nordeste. pode ser. Na verdade, Ceará, Fortaleza e Sport e os da série C e D, né. Então é isso, tá. A gente apresenta tudo que já é possível ser apresentado sobre, Vamos acompanhar naturalmente claro, as transmissões, é, é mercado, isso é isso. mercado, viu. Sobre a Copa do Nordeste de 2026. Cássio falou: "Isso é mercado", por que ele falou isso? Porque todos os dias tem vídeo novo de mercado aqui no 45 minutos. E tudo é mercado, tá. Então a gente vai acompanhar dança de treinadores, definição dos elencos, chegadas e saídas. Pode procurar no nosso feed, porque a gente vai estar sempre atualizando esse mercado, sobretudo nessa época do ano, que é quando o mercado realmente tá, é igual a loja de shopping, loja de centro da cidade, a gente tem que estender o horário, né, porque a galera recebe o 13º aí para consumir, no caso os clubes não recebem Não o 13º, mas recebe, precisam não recebe. contratar, tá, Ou e a gente pagar. acompanha tudo de perto, ou nem contratar e nem pagar, ou contratar e não pagar, Vixe, depende de cada clube, tá. Agradeço a cada um de vocês, tá, por ter chegado até aqui nesse vídeo, atravessado esse vídeo inteiro. É sempre muito gratificante para a gente perceber que o nosso público não só gera muita audiência, mas gera muito engajamento, tá, gera muito tempo de consumo aqui do nosso canal, e é um diferencial do nosso canal. A gente já nos últimos 2 meses passou a ultrapassar a marca de 1 milhão de visualizações por mês, mas o que chama mais atenção é que a gente tem quase que 20 minutos de retenção por média, Cássio. Você que chegou nesse vídeo, você ultrapassou esses 20 minutos, esse vídeo tá? tem 20 minutos? Certamente, tá? Você ultrapassou esses Márcio tá dizendo o aí que diretor fez assim, ó, pá, ultrapassou esses deu 20 minutos, volta. você ajuda essa média, tá? Porque o cara que passou 30 e poucos compensa aquele que entrou, Isso. não gostou da nossa cara e saiu com 5 segundos, tá? Que também tem muito disso. E se você gosta do nosso conteúdo, faço aqui alguns pedidos finais para você: deixar curtida aqui nesse vídeo que você assistiu, comentar se tiver algo que você queira comentar, indicar para os seus amigos, para suas amigas nos grupos de WhatsApp e outras redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal. Você vai lá em cima no YouTube, procura o lugar para se inscrever, para ativar as notificações, seguir o 45 minutos e o NE45 no Twitter e no Instagram. E se você ainda quiser ajudar a gente de forma mais direta, a partir de agora a gente tem aqui um clube de membros. Logo abaixo da gente aqui você pode clicar para se tornar membro. Estamos numa fase de pré-lançamento, a gente ainda vai apresentar detalhadamente os ganhos, o que você vai ter se tornando um membro aqui do 45 minutos, além, obviamente, de ajudar muito para que esse canal, que é independente, que não tem uma empresa de comunicação por trás, que eh, eh, trabalha muito no dia a dia para poder fechar as contas e poder continuar produzindo vídeos. Se você puder nos ajudar dessa forma, vai ser muito importante, mas a gente vai entregar também, tá? Vamos fazer vídeos exclusivos para quem for membro aqui do canal, sem deixar que esses vídeos restritos tirem de quem não for membro uma visão completa da nossa cobertura. Esse é um compromisso nosso e assim vai ser, tá? Toda a cobertura temporada, pós-jogos, raio-x, essas análises de mercado, tudo isso continua sendo conteúdo aberto. O que a gente vai levar para quem for membro do canal, que são pessoas que gostam mais do nosso trabalho, vão ser conteúdos mais direcionados, conteúdos históricos, tá? Conteúdos muitas vezes mais de bastidores também. A gente vai trazer tudo isso para vocês, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa mais uma vez ao lado de Cássio Zirpoli. A direção e a edição é de Márcio Souza. Nós somos o 45 Minutos. Agradecemos muito a cada um de vocês que chegou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.